Gloire, gloire au Seigneur. Glória, glória ao Senhor. Que Dieu soit loué, Que Deus seja que louvado. Dieu soit glorifié. Que Deus seja glorificado. Je suis encore une fois dans la joie Eu estou mais uma vez alegre d'être parmi vous, de estar convosco, d'être dans la présence de Dieu. estar na presença de Deus. Dieu nous a fait grâce Deus nos fez a graça de nous voir encore de nos ver mais agora à travers les réseaux sociaux. através das redes sociais. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Voilà, nous allons commencer notre programme. Olha, vamos começar nosso programa. Donc, comme d'habitude, Como de hábito, partager, compartilha, inviter tout le monde invita todo mundo afin que nous soyons tous présents dans la présence de Dieu. para que possamos estar todos juntos presentes na presença de Deus. Je signale que c'est une veillée de prière. Eu estou a dizer, a assinalar que é uma vigília de oração. Donc nous venons pour prier. Nós viemos para orar. Je vous demande vraiment que vous soyez là, Eu quero que vocês estejam que presentes nous puissions prier ensemble, para que possamos orar juntos. afin que la gloire de Dieu descende Para que fie a graça, a glória de Deus et desça, que Dieu puisse agir que Deus possa agir, et que chacun de nous puisse témoigner la gloire de Dieu. que cada de nós possa testemunhar a glória de Deus. Je vous salue tous au nom du Seigneur E Jésus-Christ comprometo todo no nome do Senhor Jesus Cristo. et que Dieu bénisse la présence de chacun de Que nous Deus abençoe a presença de cada et ceux qui vont entrer après. e outros também que vão entrar depois. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous allons prier Vamos orar pour recommander le début et la fin entre les mains de e Dieu. vamos deixar o princípio e o fim na mão de Deus. Vous savez que la Bible nous dit c'est lui qui bâtit une maison sans Dieu en vain qu'il bâtisse. Sabemos que a Bíblia diz que uma pessoa que construiu uma casa sem Deus constrói En vain qu'il bâtisse la maison. em vão que ele constrói. Nous voulons bâtir avec Dieu. Queremos construir com Deus. Nous voulons commencer avec Dieu. Queremos começar com Deus. Et quand Dieu commence, bien aimé, il ne s'arrête pas au cours du chemin. Bem, mas quando Deus começa, Ele não deixa ter no caminho. Quand Dieu commence, il va jusqu'à la fin. Quando Ele começa, vai até o fim. Et nous voulons vraiment contempler son amour. Queremos contemplar o seu amor. Nous voulons contempler sa grandeur. Queremos contemplar a sua grandeza. Nous voulons être des témoins de sa bonté. Queremos ser testemunha da sua bondade. Alléluia. Amém. Nous allons prier Vamos orar. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Père éternel Dieu, Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains. Kolo totiki ebandelipe suka na maboko na yo. Nzambe loboko na yo ya nguya, éternel Dieu, ezala manifeste. Yahweh, tolingi tout témoigner comme nous voulons témoigner ta bonté. Nous voulons, Seigneur, expérimenter encore une fois, Seigneur, ton amour. Père de gloire, Seigneur Jésus, que ta main puissante soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous voulons, Père de gloire, contempler, Seigneur, ta grandeur. Nous voulons être des témoins, Seigneur Jésus, qui vont témoigner de ton amour, de ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, éternel Dieu, Père de gloire, nous t'invitons dans ce moment, éternel Dieu. Nous sommes venus, Père, écouter ta parole. Nous sommes venus pour parler avec toi, car la prière, éternel Dieu, c'est un dialogue, Seigneur Jésus. Nous venons dialoguer avec toi, Père de gloire. Oh Père, tu nous as demandé de prier sans cesse, éternel Dieu. Voilà, nous sommes là, Seigneur, pour prier sans cesse, éternel Dieu. Agis, Père de gloire, Père de bonté, sois manifeste, Père de gloire. Que ta présence règne au milieu de chacun de nous, Père de gloire. Que ta présence, Seigneur, soit palpable dans la vie de chaque personne, éternel Dieu, qui sera avec nous, éternel Dieu. Oh Père de gloire, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous sommes sécurisés. Avec toi, éternel Dieu, nous sommes en paix, éternel Dieu. Agis, sois manifeste, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, Sim, bem amado. nous allons remercier Dieu Vamos agradecer a Deus de tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. de tudo que Ele está tentando fazer na nossa vida. Bien-aimé, moi je suis témoin de sa bonté. Bem amado, eu sou testemunha da sua bondade. Chaque jour, Dieu fait des choses merveilleuses dans ma vie
et dans ma famille. Cada dia Deus faz coisas maravilhosas na minha vida e também na minha família. Et je le crois de tout mon cœur Eu acredito de todo o meu que coração Dieu est tenté aussi d'agir dans ta que vie. Deus também está a tentar agir na tua vida. Dieu est tenté de faire des bonnes choses dans ta vie. Deus está fazendo coisas boas na tua C'est vida. pourquoi nous allons reconnaître cela. É por isso que vamos reconhecendo isto. Nous allons dire merci Seigneur Vamos Jésus. dizer obrigado, Senhor Jesus. Prions au nom de Oramos, Jésus-Christ. Pai da glória, Pai da bondade, Senhor. Père Mais éternel uma vez, Dieu, vamos na tua Seigneur, presença, Senhor, Pai. nous te Deus, disons Papai, merci, dizemos Père obrigado, de Senhor, gloire, Père de pelo bonté, teu bem feito, Senhor, pour ta Pai. bonté, Por tua Seigneur reino, Jésus, pela pour tua ton amour. bondade, Senhor. Na vida de Merci nós, pour le Senhor. miracle, De ver Seigneur coisas Jésus, que como tu ne tens feito na cesses, nossa éternel vida, Dieu, Senhor. de faire Obrigado, dans ma Senhor, Pai. vie et dans ma Só famille, você que Seigneur Deus fez Jésus-Christ. grande coisa, Senhor. Père, si nous Obrigado, sommes là, Senhor, éternel, Pai, ce pela tua soir, c'est bondade, par ton Senhor. amour. Obrigado, Senhor, C'est Pai, à mais uma cause vez, de Senhor. merveilles, Nos Seigneur permitir, Jésus, Senhor, que tu estar na tua opères dans ma presença, vie, Senhor, Pai. éternel Porque a Dieu. tua palavra me diz, Père, je Senhor, le Pai, crois de tout uma mon vez cœur, na Seigneur, tua casa, que Senhor, tu as uma- fait aussi de bonnes choses dans la vie de mon frère et ma soeur. Père de gloire, voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci, Père de gloire. Que ton nom soit loué pour l'éternité, ô Dieu d'amour, Dieu de bonté. Zambé, Kumbama, Sanjolama, Nayo, éternel Dieu. Oui, tous allons Zambé, Malam, Seigneur Jésus. Oui, tous allons merveilleux, éternel Dieu. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu incomparable, Yahweh. Nous te disons merci, éternel Dieu. Nous te disons merci, incomparable, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu d'amour, Dieu de bonté. Oh, alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Kumbama na yo Zambe na bomo éternel Dieu. Kumbama na yo mokonzi na koka mo Yahweh. Ona bolamu na yo Zambe éternel Dieu. Ona bolamu na yo ya mikolo nyonso mokonzi na koka moi. Nous te disons merci, Père de gloire, Père de bonté. Merci, éternel Dieu, pour la guérison, Père de gloire. Que tu as opéré, Seigneur Jésus, dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour la délivrance, éternel Dieu, que tu as portée dans la vie de mon frère et ma soeur. Père de gloire, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Kumbama na yo Nzambe na bomo ipweto zali malamu. Sanjolama na yo éternel Dieu, pwete moko takokani na yo. Ozali Nzambe malamu, Seigneur Jésus. Ozali Nzambe malamu, éternel Dieu. Netolama na yo, Seigneur Jésus-Christ. Netolama na yo incomparable Dieu Yahweh. Totatoli kombo na yo Nzambe na bomo. Tolobi ete moko takokani na yo, Seigneur. Oza merveilleux, éternel Dieu. Oza malamu mokonzi na kokamwa. Tomoni lisusu butu ya lelo na ngolu na yo, éternel Dieu. Kolo tozo vivre na grâce na yo, Seigneur Jésus. Kumbama sanjolama na yo mokonzi na kokamwa. Oui, tozali merveilleux, éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, incomparable Dieu, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Sim, amados, vamos orar. Nous allons demander que le Seigneur nous donne la force. Vamos pedir que o Senhor nos dá força Bien-aimés, de tenir jusqu'à la fin. de chegar até o fim. Je sais que ce n'est pas facile. Eu sei que não é fácil. C'est un sacrifice que nous sommes tentés de É faire. sacrifício que estamos a tentar fazer. Et bien-aimé, Dieu aime le sacrifice Bem amado, Deus ama o sacrifício et l'obéissance. e a obediência. Nous avons obéi au rendez-vous de Dieu. E nós obedecemos ao encontro de Deus. Et chacun s'est sacrifié d'être là. E cada sacrificou para estar presente. Bien-aimé, la Bible me dit, Bem amado, a Bíblia me diz, vaut mieux la fin d'une chose vale a pena o final de uma que son coisa commencement. do que o seu começo. Alors nous allons dire au Seigneur, Vamos dizer ao Senhor, bien-aimé, éternel, nous avons répondu au rendez-vous. eterno Deus, nós respondemos no encontro. Mais nous voulons aller jusqu'à la fin. E nós queremos ir até o fim. Donne-nous la force. Dá-nos a força. Donne-nous l'intelligence Dá-nos a inteligência. et la compréhension. E a compreensão. Bien-aimé, en même temps, nous allons prier E ao mesmo tempo vamos que le orar. Seigneur nous révèle sa parole. Que o Senhor nos revele a sua Que palavra. le Seigneur nous touche. Que o Senhor nos toca. Que le Seigneur change nos vies Que o aujourd'hui. Senhor muda a nossa vida Que hoje. nos vies ne restent plus jamais les Que a nossa mêmes. vida não fica a mesma coisa. Bien-aimé, chaque fois que Dieu se présente au milieu de son peuple, Bem amado, cada vez que Deus se apresenta no meio do seu povo, il fait toujours des choses merveilleuses. Ele faz sempre coisas maravilhosas. Il surprend toujours son peuple. Ele surpreende sempre o seu povo. Alors aujourd'hui, Dieu est avec nous. E hoje Deus está conosco. Bien-aimé, nous allons dire, Seigneur, surprends-nous. Diz o Senhor que nos faz Nous voulons être surpris Queremos ser surpreendidos. de
ce que tu vas faire ce soir. de que você o que fará esta noite. Oui, bien-aimé, prie. Meu amado, ora. Que le Seigneur te visite. Que o Senhor te visita. Que le Seigneur te fait du bien. Que o Senhor faz de bom. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Aleluia. Père éternel Dieu. Senhor, Pai. Seigneur, je demande ta force. Senhor, Pai, dá-nos a força. Je besoin, Père de gloire, de ta force éternelle Dieu. Afin de tenir jusqu'à la fin, Père de gloire. Je ne veux pas commencer et m'arrêter au cours du chemin. Je vais aller jusqu'à la fin, Père de gloire. Pour contempler ton amour pendant ce moment éternel Dieu. Père, révèle-moi, éternel Dieu, des choses cachées. Père, éternel Dieu, enseigne-moi des choses cachées. Père, éternel Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Oui, éternel Dieu, Père de gloire, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, éternel Dieu. Nous te prions, incomparable Dieu. Agis, Père de gloire, Père de bonté. Sois manifeste, éternel Dieu, car tu es le véritable Seigneur, car tu es le véritable incomparable Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père, j'abandonne ce moment entre tes mains, le moment de la parole entre tes mains. Père de gloire, Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir. Père, enseigne-nous des choses cachées, éternel Dieu. Parle-nous, éternel Dieu, Père de gloire. Change nos vies, éternel, car ta parole, Seigneur, transforme nos vies, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, merci pour notre présence ici. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le veillé. Nous venons veiller, prier pour expérimenter la grandeur de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors rapidement, nous allons écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons prier. Comme nous avons écrit, nous voulons parler sur ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Matteo 16, 18 a 19. Matthieu chapitre 16, Matteo 16, versets 18 à 19. 18 a 19. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz, et moi je te déclare. Pois eu também eu te digo. Ici c'est Jésus-Christ qui déclare. Aqui é o Jesus Cristo que está declarando. Et moi je te déclare. Pois também eu te digo. Tu es Pierre. Que tu és Pedro. Et sur cette pierre j'édifierai mon église. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Je crois, nous connaissons ce chapitre. Eu acho que nós conhecemos esse capítulo. Peut-être la version que j'ai utilisée, ça peut être nouveau. Talvez a versão que eu utilizei novo. Ici, bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui parle avec Pierre. Aqui o Jesus estava a dizer com os seus discípulos. Il dit, Pierre, sur cette roque, je bâtirai mon église. Pedro, sobre esta
esta pedra construirei a minha igreja. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Voilà la parole de Dieu. E aqui vimos que é a palavra de Deus. Alors, bien-aimés, suivez-moi attentivement. Bem, amado, me siga atentivo. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que Dieu opère de miracles. Através da palavra de Deus que Deus opera milagres. Quand, bien-aimé, quelqu'un écoute la parole de Dieu attentivement, Quando uma pessoa escuta a palavra de Deus atentivo, avec la révélation de Dieu, com a revelação de Deus, cette parole doit produire des miracles dans esta sa vie. palavra tem que produzir milagre na vida. Cette parole doit changer sa vie. Esta palavra tem que mudar a sua Et vida. moi, je crois ce soir, bien-aimé, Eu acredito esta noite, meu amado, tu seras la personne que Dieu va révéler sa parole. e você será a pessoa que Deus revelar a sua palavra. Et tu seras la personne qui va vivre le miracle de E Dieu. você será a pessoa que vai viver o milagre de Deus. Bien-aimé, trop c'est trop. Meu amado, muito é muito. Nos vies ne peuvent pas continuer le même. A nossa vida não pode continuar a mesma. Bien-aimé, la souffrance peut venir. Meu amado, o sofrimento possa vir, Les difficultés peuvent venir. a dificuldade também pode vir, Mais ça doit être passager. mas tem que ser passageiro. Quand, bien-aimé, une souffrance demeure dans la vie d'une personne, Meu amado, quando o sofrimento demora na vida de uma pessoa, cela n'est pas normal. isso não é normal. Et celui qui normalise quelque chose qui est anormal, il devient anormal. Uma pessoa que anda a ver as coisas normais, que é normal, então torna-se normal. Bien-aimé, ce qui est anormal doit rester anormal. Meu amado, o que é anormal tem que continuar a ser anormal. Et tout ce qui est anormal, bien-aimé, nous devons le refuser au nom de Jésus-Christ. Bem amado, tudo que é anormal temos que refusar no nome de Jesus Cristo. Alors, il y a des moments, il y a plusieurs fois, bien-aimé, nous faisons des efforts E há momentos que às vezes tornamos fazer esforços pour changer la normale en normale. por mudar o anormal para anormal, Mais à des fois, les choses n'arrivent pas. porque às vezes não acontece como Nous queremos. rencontrons des barrières dans nos vies. Porque nós encontramos algumas barreiras na nossa vida, Il y a des choses qui semblent être impossibles. porque tem coisas que vejo tipo impossíveis. Mais ce soir, je suis venu annoncer à une personne, Mas esta noite vi anunciar a uma pessoa, nous avons un Dieu d'impossibilité. nós temos Deus da impossibilidade. Devant lui, il n'y a rien qui est impossible. Perante a Ele nada que é impossível. Il est capable de changer ton histoire. Ele é capaz de mudar a tua história. C'est pourquoi nous allons écouter la parole de É Dieu por isso que nós vamos escutar a palavra de Deus, qui va rendre l'impossible devenir possible. que vai tornar o impossível para possível. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Nós temos que viver a glória de Deus. Bien-aimé, Jésus-Christ se présente devant Pierre. Bem, o Jesus Cristo, ele se apresenta perante Pedro Il parle avec Pierre. e fala com Pedro. De même que Jésus-Christ parlait à Pierre, Da mesma maneira que Jesus que falava com Pedro, c'est de la même manière que Jésus-Christ va te parler ce soir. da mesma maneira que Jesus falava com Pedro, é a mesma maneira que Jesus vai falar Parce contigo esta que Christ noite. n'a pas changé. Porque Cristo não mudou. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ele é ontem, hoje, eternamente. De la même manière qu'il a parlé, c'est de la même manière qu'il va parler aujourd'hui. Da mesma maneira que ele falou antigamente, da mesma maneira que vai falar também hoje. Alors, bien-aimé, sois attentif. Bem, mas seja atento. Et moi, je te déclare, E eu declaro-te, tu es Pierre, tu é Pedro, et sur cette roque, je bâtirai mon e église. sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ déclare à Pierre Aqui, meu amado, Jesus está declarando ao Pedro que tu es Pierre. que você é Pedro. Bien-aimé, qui était Pierre? Quem era Pedro, meu amado? Pierre, il était apôtre de Jésus-Christ. Pedro era apóstolo de Jesus Cristo. Mais bien-aimé, l'apôtre, bien l'apostolat, c'est une fonction. Quer dizer, o apostolado é uma função. Avant que Pierre devienne apôtre, Antes de Pedro tornar-se apóstolo, Pierre, il était disciple. Pedro era primeiro discípulo. Et même pendant qu'il est devenu apôtre, Mesmo quando ele tornou-se apóstolo, cela n'a pas levé
sa position de disciple. E não impedir que a sua posição de discípulo fosse tirada. Tout ce que Christ a choisi comme des apôtres, Como tudo que Jesus escolheu como os apóstolos, ils étaient aussi au même moment des disciples. e eram também ao mesmo momento discípulos. Bien-aimés, quoi que nous devenions, Seja o que nós forem, pasteur, apôtre, prophète, qui que ce soit, apóstolo, profeta, seja qual forem, après tout, nous sommes des disciples. mas todos somos primeiramente On discípulos. ne peut pas devenir serviteur de Dieu sans commencer par être disciple de Você Jésus-Christ. não pode ser servidor de Deus a não começar, primeiro começando ainda por discípulo. Alors ici, Jésus-Christ parle avec son disciple. Então aqui mostra que Jesus estava falando com seu discípulo. Il dit, Pierre, mon disciple, Pedro, meu discípulo, sur cette roque, je bâtirai mon église. sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alors je vais t'annoncer ce soir Eu quero te anunciar esta noite que cette parole, bien-aimée, que esta palavra ne s'adresse pas seulement à Pierre. não só somente a Pedro, Pierre, refere-se. il est l'ombre des choses qui doivent être révélées à notre temps. Quer dizer, Pedro é a pessoa que pode ser revelada ao nosso tempo. Il est l'image de toi et moi. Ele é uma imagem de você e eu. Je disais que Pierre, il était disciple de Como Jésus-Christ. eu disse que Pedro era discípulo de Jesus Et Cristo. bien-aimé, toi et moi, nous sommes disciples de Meu Jésus-Christ. amado, você e eu somos discípulos de Jesus Cristo. Alors je veux que tu puisses contextualiser ce texte aujourd'hui. Eu quero que esse texto seja atualizado hoje. Quand tu le lis, bien-aimé, Quando você está lendo, à la place de Pierre, no lugar de Pedro, enlève Pierre, tira Pedro, mets ton nom. mete o teu nome. Donc ce soir, bien-aimé, Nesta noite, bem amado, ne vois pas Pierre, não veja Pedro. mais c'est toi qui dois te voir. Você tem que se ver de você próprio. Moi, je me vois ici. Eu me vejo eu próprio. Donc c'est à moi que Jésus-Christ adresse cette parole. A mim que Jesus está falando esta palavra. Tu y es Pierre, Você, Pedro, tu y es Jean, você, João, tu y es je ne sais pas qui. eu não sei quem você Donc é. tout le monde qui me suit ce soir, Toda a pessoa que está me seguindo esta mettez noite, votre nom à la place de Pierre. mete o vosso nome no lugar de Pedro. Donc c'est à vous que Jésus-Christ s'adresse. É a voz que Jesus está falando. Tu y es Pierre, Você, Pedro, et sur cette pierre ou sur cette roque, je bâtirai mon église. sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bien-aimé, ici, ça n'a rien à voir avec tautologie, avec la répétition des noms de Pierre. Bem, mas aqui não tem nada a ver com a repetição do nome de Pedro. Sur cette pierre ou sur cette roque, Esta pedra mesmo, veut simplement dire, quer dizer que il dit à Pierre, está dizendo a Pedro, Pierre, sur moi-même, por mim mesmo, je bâtirai mon église. eu vou edificar a minha igreja. Le deuxième pierre qu'on nous parle ici, A segunda pedra na outra linguagem c'est le pierre angulaire. é a pedra angulaire. Ce n'est pas Pierre en tant que disciple, Não Pedro como discípulo, mais Jésus parlait de lui-même. Jesus falando dele pouco. Sur moi-même, je bâtirai mon église. Por mim mesmo eu edificarei a minha igreja. C'est pourquoi, à ce qui concerne l'église, bien-aimé, Então aquilo que concerne a igreja, bem amado, Christ n'a pas aucun associé. Jesus não tem associado. Il n'a pas un partenaire. Não tem partenário. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a commencé l'église. Não tem com ele que ele começou a Il igreja. n'y a pas un cofondateur. Não há cofundador. Comme aujourd'hui nous luttons, nous cherchons des titres. É como hoje nós procuramos ser até títulos. Non, c'est moi le fondateur. Porque não é que eu fundei. Non, je suis le cofondateur. Eu sou o ajudante do fundador. Non, 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 bien-aimé. Não, bem amado. Nous devons bannir tous ces titres. Nós temos que deixar esse todo tipo. L'église a été bâtie sur lui-même. A igreja foi edificada por ele mesmo. Il est le maître de l'église. Ele é o mestre da igreja. Sur moi-même, je bâtirai mon Por église. mim mesmo eu edificarei a minha Alors, igreja. bien-aimé, de quelle église Jésus-Christ parle? Bem amado, e qual é a igreja que Cristo está dizendo? Je veux aqui? que vous me suivez attentivement. Eu quero que você segue Parce que atentamente. jusqu'à arriver à la fin, Até quando vamos chegar ta ao façon fim, de comprendre les choses doit changer. a maneira de você entender as coisas Et deve tu mudar. verras la gloire de Dieu. E você verá a glória de Deus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sobre essa pedra eu edificarei a Donc, minha sur igreja. moi-même, je bâtirai mon église. Foi a mim mesmo que eu vou edificarei a minha igreja. De quelle église Jésus-Christ est en train de parler? De qual é a igreja que Cristo está querendo dizendo? Bien-aimé, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Bem amado, a igreja não é a construção.
quand nous le disons comme ça, Quando nós dissemos assim, bien-aimés, nous ne sommes pas tentés à nous comparer avec certaines personnes e estamos a tentar comparar com algumas pessoas. qui nous disent qu'il ne faut pas aller à l'église, porque não pode ir à igreja, il faut prier à la maison. vocês têm que ir orando em casa. Ça n'a rien à voir. Não tem nada a ver com isso. Mais nous voulons que le peuple de Dieu Eu comprenne quero que o povo de Deus entenda que l'église, ce n'est pas le bâtiment. a igreja não é um edifício. Là où nous prions, bien-aimés, Onde nós oramos, si nous l'appelons église, se nós chamamos como igreja, bien-aimés, c'est à cause de certains enseignements qu'on nous a inculqués. por causa dos ensinamentos que nos colocaram. Et cela est resté comme habitude. É como, então, aquilo ficou como hábito. L'église n'est pas le bâtiment. A igreja não é um edifício. L'église, bien-aimée, A igreja, bem amado, c'est le corps du Christ. é o corpo de Cristo. Et le corps du Christ O corpo de Cristo est fondé par le membre. é fundado pelos membros. Est fondé par deux membres. É fundado pelos Et ces membros. membres-là, bien-aimés, Esses membros, bem amados, c'est tout celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. é toda a pessoa que deu a sua vida com Jesus Cristo. C'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et A Sauveur. pessoa que recebeu Cristo a sua vida como Senhor C'est Salvador. lui qui fait partie de l'Église. Aquela pessoa que faz parte da C'est igreja. lui qui est l'Église du Ele Seigneur. é que é a igreja do Senhor. Alors ce soir, É bien-aimés, por isso essa noite, bem je vais amado, dire à quelqu'un, eu quero dizer a uma pessoa, quand Christ dit, quando Jesus diz, sur cette roque je bâtirai mon Église, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. l'Église, bien-aimé, Bem amada igreja, c'est toi et moi. é você e eu. Amém. Donc c'est toi et moi que Jésus-Christ a bâti. Quer dizer, a igreja é você e eu que Cristo ele edificou. Ce n'est pas une temple. Não um templo. Bien-aimé, le temple est très important. Bem amado, o templo é muito importante. Nous avons besoin du temple. Necessitamos do templo. Le lieu pour nous O rassembler. sítio onde possamos se reunir. Le lieu pour faire grandir notre foi. O sítio onde podemos crescer a nossa fé. Le lieu pour écouter la parole de Dieu. No sítio onde possamos escutar a palavra de Deus. Là où nous manifestons notre amour fraternel. Aonde nós manifestamos nosso amor fraterno. C'est important. É importante. Mais bien aimé, ne lui donnons pas la place de l'église. Bem, mas não me damos o lugar da igreja. L'église, c'est toi et moi. A igreja é você e eu. Donc, Christ parle Cristo fala sur moi-même, por mim mesmo. je bâtirai mon église. Eu edificarei a minha igreja. Donc, ce que Christ a bâti, O que Cristo ele construiu c'est ta vie et ma vie. é a você e eu. Amém. Voilà pourquoi la Bible nous dit, É por isso que a Bíblia nos diz, depuis au moment que nous avons reçu Christ dans notre no vie, momento que nós já recebemos Cristo na nossa vida, nous devenions le temple de Dieu. nós tornamos o templo de Deus. Donc, vous Amém. êtes le temple de Dieu. Você é o templo de Deus. Gloire au Seigneur Glória ao Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amém. Alors, Christ va continuer. Cristo vai continuando. Il dit, les séjours des morts As Ne- portas do inferno, ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire contre mon église. as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Donc l'église que moi, Christ, je bâtis, A igreja que eu edifiquei, eu les Cristo, séjours des morts as portas do inferno ne peut pas régner, não prevalecerão. ne régnera pas dans mon église. Não prevalecerão, não reinarão na Et minha je parle igreja. de cette église-là, Eu estou falando a esta igreja, c'est toi et moi. é você e eu. Donc en Amém. d'autres termes, No outro termo, Christ veut dire, Cristo quer dizer, dans ta vie, na tua les vida, séjours des morts as portas dos infernos ne peuvent pas régner dans ta vie. não podem prevalecer na Les tua séjours vida. des morts As portas ne peuvent pas avoir place dans ta vie. não podem ter lugar na tua Parce vida. que tu es l'église du Porque Seigneur. você é a igreja do Senhor. Les séjours des As morts portas dos infernos ne prévaudront point. não prevalecerão contra vós. Alléluia. Amém. Et quand nous parlions de séjours des morts, Quando falamos sobre as portas do inferno, bien aimé, la mort représente tous ceux qui ne respirent pas. a morte refere-se àquilo que não se respira. Et j'ai dit, bien aimé, quand la Bible, quand Dieu parle de la mort, Eu falei quando Deus fala sobre a morte, il ne s'intéresse pas aux morts physiques. Deus não se interessa com a morte física.
La mort de quelqu'un, cela ne touche pas le cœur de Dieu. A morte de uma pessoa não toca o coração de Deus. C'est à cause du péché que la mort est venue. É por causa do pecado que a morte vem. Et la Bible nous dit, E a Bíblia nos diz, tout le monde passera par là. todo mundo passará por ela. Néanmoins, à part ceux qui seront vivants quand Christ viendra prendre son Pode ser église. que alguns, quando estarão vivos, quando Cristo virá buscar a sua igreja. Mais, bien aimé, tout le monde doit passer par Mas todo la mundo mort. tem que passar pela morte. Donc, cela n'intéresse pas Dieu. Isso não interessa a Deus. La mort qui préoccupe Dieu, A morte que preocupa a qui Deus, préoccupe le cœur de que Dieu, preocupa o coração de Deus, c'est la mort é spirituelle. a morte espiritual. Et la mort spirituelle, bien aimé, E a morte espiritual, bem amado, veut simplement dire quer dizer que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, é uma tout pessoa d'abord. que não conhece a Deus primeiramente. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, A pessoa que não conhece a Deus, il est mort ele é spirituellement. morto espiritualmente. Et deuxièmement, O segundo é, la mort spirituelle, a morte espiritual, c'est quand il y a quelque chose dans ta vie. quando há algo na tua Il y a vida. une promesse de Dieu dans ta vie Há uma promessa na tua vida qui ne se réalise pas. que não se realiza. C'est-à-dire, tu es mort spirituel dans ce domaine. Quer dizer que você é morto nesse domínio. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, Eu quero dizer a uma pessoa, il y a des choses qui devaient déjà s'accomplir dans nos vies. tem coisas que tinham que ser realizadas já na tua vida, Mais à cause du diable, por causa do à diabo, cause des sorciers, por causa dos feiticeiros, à cause des magiciens, a causa dos mágicos, de gens de mauvais cœur, de pessoas com mau coração. il empêche que tu vives les promesses de Dieu dans ta vie. Ele impede para que você possa viver as promessas de Deus na tua vida. Malgré tous les efforts que tu es tenté de Mesmo fournir, fazendo todo o esforço que você está il n'y a tentando, rien qui marche dans ta vie. nada que está avançando na tua Donc vida. il y a une mort spirituelle dans ce Quer domaine-là. dizer, você é uma morte espiritual nesse domínio. Mais la bonne nouvelle que j'ai ce Mas a soir, boa nova que eu tenho c'est esta que noite, Christ a déclaré, Cristo declarou la mort, le séjour des morts ne peut pas régner dans ta vie. que as portas do inferno não podem prevalecer na tua vida. Parce que vous êtes l'église du Seigneur. Porque você é a igreja do Senhor. Et Amém? vous savez, l'église, bien-aimée, E você sabemos que a igreja, bem c'est amada, l'épouse de Christ. é a esposa de Cristo. Tu es l'épouse de Christ. Você é a esposa do Cristo. Je suis l'épouse de Eu Christ. sou a esposa de Cristo. Bien-aimé, un homme qui se respecte, Bem amado, homem que se respeita, un homme qui est responsable, homem que é il responsável, prend soin de sa femme. ele toma Elle toma conta da compte. sua mulher. Il prend soin de sa Ele femme. toma conta da sua mulher. Il ne peut pas accepter de voir quelqu'un toucher sa femme. Ele não vai aceitar que uma pessoa que qualquer possa segurar sua mulher. Bien-aimé, même si dans la vie, il n'a jamais fait le sport, Mesmo mais do que na vida a pessoa nunca fez esporte. même si dans la vie, il n'a jamais combattu, Mesmo na sua vida ele combateu. mais quand tu touches sa femme, Mas quando você toca a sua même mulher, s'il sait tu vas le taper, mesmo você sabe que você talvez vai il bater. préfère que tu le tapes, Ele prefere que você lhe bate. que les gens disent qu'on l'a tapé à cause de sa femme. Mas que as pessoas digam que ele bateu por causa da sua mulher. Un homme responsable Homem ne peut responsável pas laisser quelqu'un de toucher sa femme. não pode deixar que alguém possa tocar a Alors sua mulher. ce soir, je veux dire à É quelqu'un, por isso essa noite quero dizer a alguém, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré, il est le responsable par excellence. ele é um responsável de excelente. Un responsable, un chef Ele é um chefe, é um responsável. qui prend soin de sa femme. Ele toma o controle da sua mulher. Ce soir, Esta noite, je vais annoncer à eu quelqu'un, quero dizer a tu es alguém l'épouse de Christ. que você é a esposa de Cristo. Et Amém. Christ avait déjà déclaré Cristo já declarou que le séjour des morts que as portas do inferno ne peut pas régner dans ta vie. não prevalecerá na tua Parce vida. que tu es son épouse. Porque você é sua esposa. Tu es son église. Aleluia, você é a sua igreja. Et c'est lui-même qui t'a bâti. Ele próprio que te construiu. Bien-aimé, qui a changé ta vie? Quem mudou a tua vida? Qui a fait que tu deviens enfant de Dieu? Quem te fez que tornar filho de Deus? N'est-ce pas Christ Não é realmente Cristo? qui est mort à la croix pour toi? Que ele morreu na cruz por causa de você. Qui a laissé le ciel et venu dans ce monde Que ele deixou o céu que vinha nesse et mundo. prendre le corps des péchés, Que ele tomou o corpo de se faire un pécheur? tornou-se um pecador. Ce n'est pas le Christ.
Não é o Cristo, Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. não é Jesus Cristo de Nazaré. Donc c'est lui-même, bien-aimé, Ele mesmo qui t'a battu, que ele te identificou. qui a Amém. fait que tu deviens son épouse. Ele fez para você seja a sua esposa. Alors il dit le séjour des morts ne peut pas régner dans ta É vie. por isso que ele disse que as portas do inferno não prevalecerão na tua vida. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta O vie? que não está a andar na tua vida? Pendant que, bien-aimé, je tentais de partager avec nous, Enquanto tu a tentar compartilhar isso conosco, regarde toi-même, veja você próprio. regarde en toi. Olha em você mesmo. Qu'est-ce qui ne marche pas? O que não está andando? Il y a des promesses en toi Tem promessa em ti qui doivent se que réaliser. tem que ser realizado. Mais pourquoi cela ne se réalise Mas por pas? que isso não está sendo realizado? Pour certains, bien-aimés, Por alguns, meu amado, tu devais déjà être une femme mariée. você poderia ser já uma mulher casada. Tu devais déjà être un homme marié. Você poderia ser homem casado. Pour certaines, Por alguns, tu devais déjà avoir des enfants. você poderia ter filhos. Et pour d'autres, Outros, tu devais déjà avoir le travail. você poderia ter o trabalho. Tu devais déjà avoir une autre vie. Você talvez poderia ter outra vida. Mais jusqu'aujourd'hui, Mas até hoje, tu es stationné. você está estacionado. Tu n'avances pas. Você não conseguiu avançar. Les années passent, Os anos já avançam. mais tu restes toujours le même. Você continua sendo a mesma Non, pessoa. j'annonce à Eu quelqu'un estou a dizer a uma pessoa que Christ a déclaré Cristo declarou le séjour des morts que as portas do inferno ne peut pas continuer à régner dans ta vie. que não continuam a prevalecer na Alors vida ce da tua soir, vida. bien-aimé, É por isso esta noite tu dois te révolter. você tem que se Tu revoltar. dois dire Tem que dizer non, non, non. não, não, não. Trop, c'est trop. É demais. Je dois entrer dans la possession Eu tenho que entrar na possessão de ce que Christ m'a de donné. tudo que Cristo me deu. Christ Amém. n'est pas mort à la croix comme ça. Cristo não morreu na cruz só por em vão. Il est mort à la croix à cause de toi. Ele morreu por causa de você. Il est mort à la croix, bien-aimé, pour effacer les ordonnances ou les actes te condamnés. Ele morreu na cruz para que ele possa tirar todas as ordenanças que estavam te condenando. La Bible me dit, A Bíblia me diz, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, todos que estão em Cristo Jesus, il n'y a plus de condamnation. não mais nenhuma condenação. Qu'est-ce qui te condamne? O que está te La condenando? condamnation, bien-aimé, A condenação, meu c'est amado, une prison. é uma prisão. On te met dans une prison, Te mete numa tu prisão, n'arrives pas à sortir. você não consegue sair. Les portes sont fermées, As portas estão fechadas, tout est bloqué. tudo é bloqueado. Tu ne sais pas comment t'épanouir, Você não sabe como você vai comment sair. aller de Como l'avant. você pode ir à frente. Qui te condamne O que te jusqu'aujourd'hui? condena até hoje? Qui te condamne O que te jusqu'aujourd'hui? condena até hoje? Ce soir, bien-aimé, Esta noite, meu nous amado, allons entrer temos que entrar dans nos possessions. na nossa possessão. Nous allons vivre ce que Christ nous a promis. Temos que viver o que Cristo prometeu. Alléluia. Amém. Les séjours des morts As portas do inferno ne prévaudront point contre mon église. não prevalecerá contra a minha igreja. Quelle déclaration. Qual é a declaração? Que declaração? Et depuis ce jour Desde esse dia que Christ a lancé que Cristo cette déclaration, lançou essa declaração, je n'ai jamais vu eu não vi, nunca vi, les diables régner o diabo reinar dans la vie de l'église de na Christ. vida da igreja de Cristo. Les problèmes, bien-aimés, O problema, bem amado, c'est que nous sommes ignorants. que somos ignorantes. Nous ne savons pas. Não sabemos. Les diables nous manipulent, O diabo nos manipula. mais en réalité, Mas na il realidade, n'a pas aucun pouvoir. ele não tem nenhuma autoridade. Aucun pouvoir de te Ele não toucher. tem o poder de te tocar. Alléluia. Amém. Verset 19. Versículo 19. Je te donnerai les clés Eu te darei a chave du royaume des cieux. do reino dos céus. Je te donnerai les clés Eu te darei a chave do reino do céu. du royaume des cieux. C'est-à-dire, il dit à Pierre, Ele está dizendo a Pedro, et je disais qu'à la place de Pierre, como eu disse, no lugar de Pedro, mets ton nom. mete o teu nome. Donc Christ te dit, Cristo está dizendo, je te donnerai les clés du royaume des cieux. eu vou te dar a chave do reino dos céus. Amém. Bien-aimé, les clés, quelle est l'importance des clés? Meu amado, qual é a importância da chave? Vous savez, vous pouvez acheter une maison. Vocês podem saber se vocês compraram uma casa, Vous donnez, je ne sais pas, le garantie ou le partie de votre crédit. vocês podem dar talvez a garantia ou alguma parte do dinheiro. Si vous n'avez pas encore le clé entre vos mains, Se você não tem a chave na vossa mão, cette maison-là ne vous appartient pas encore. essa casa não vos pertence ainda.
tu ne peux pas aller et ouvrir, entrer facilement. Você não pode ir entrar facilmente. Malgré le somme que tu as déjà avancé. Mesmo que você já pagaste muito dinheiro. Si tu arrives et forcer la porte. Se você tentar forçar a porta. Et le police vient. E a polícia vem. Ils vont t'arrêter. As pessoas vão te prender. Même si tu dis non, j'ai déjà donné une partie. Mesmo se você dizer que não, já deu uma parte. J'ai déjà signé les papiers. Já assinei papel. Si tu n'as pas encore les clés, mas se você não tem a chave, la maison ne te appartient pas. A casa não te pertence. Alors beaucoup de gens, muita gente, vous avez des promesses. Tem promessa. Christ vous a donné des promesses. Cristo nos deu a promessa. Christ, il a dit tu seras marié. Cristo falou que você será Christ a dit tu seras guéri. Você será curada. Christ a dit tu seras ceci. Cristo falou que você será assim. Mais tu n'as pas encore le clé entre tes mains. Mas você não tem a chave na tua mão. C'est ce qui fait que, bien-aimé, isso faz que tu n'arrives pas à vivre, à entrer dans tes promesses. Se você não consegue viver, entrar na tua promessa. Et ce soir, je dis à quelqu'un, e esta noite digo a alguém, tu dois, bien-aimé, avoir tes clés. Você tem que ter a chave. Pour, bien-aimé, vivre les promesses de para Dieu. você possa viver a promessa de Deus. Le royaume des cieux, o reino dos céus, bien-aimé, ce n'est pas là où Dieu habite. Não onde Deus habita. Beaucoup de gens croient que Dieu habite loin. Muita gente pensa que Deus ele habita muito distante. Dieu n'est pas loin. Deus não está distante. Dieu, il est avec nous. Deus está conosco. Dieu, il est tout près de nous. Deus está mais próximo de nós. Et quand Dieu est avec toi, quando Deus está contigo, donc tu es dans le royaume de você Dieu. está no reino de Deus. Tu vis dans le royaume de Dieu. Você vive no reino de Deus. Bien-aimé, c'est comme un ambassadeur. É como embaixador. Ou l'ambassade. Ou a embaixada. Pour ceux qui sont des Congolais, as pessoas que são congolaises, l'ambassade du Congo ici, a embaixada do Congo aqui, une fois que vous rentrez dans l'ambassade du Congo, quando você entra na embaixada do Congo, vous êtes dans votre pays. Você está no teu país. Pour ceux qui sont des Angolais, que são angolanos, quand vous rentrez dans votre ambassade, você entra na tua embaixada, donc vous êtes dans votre pays. Você está no teu país. Et ensuite de suite. E continuando assim, alors, bien aimé, je dis à quelqu'un, eu estou a dizer a uma pessoa, donc tu vis dans ton royaume. Você está vivendo no teu reino. Parce que porque tu es enfant de Dieu. Porque você é filho de Deus. Et tu marches avec Dieu. Você anda com Deus. Tu es dans le royaume de Você Dieu. está com o reino de Mais Deus. le problème, Mas o problema c'est le clé qui te manque. É a chave de farta. C'est le clé qui te manque. É a chave de farta. Quand tu auras tes clés, bien-aimé, quando você terás a tua chave, qu'est-ce qui doit se passer? O que vai acontecendo? Christ dit, Cristo diz, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tout ce que tu lieras sur la terre, e tudo que ligares na terra, seront liés aux cieux. Será ligado nos céus. Et dans ma version ici, e na versão do pastor aqui, me dit ceci. Diz assim: Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Donc, restons dans le tout ce que tu lieras. Vamos ficando aonde tudo que você ligar. Pour bien comprendre. Para nós entender bem. Donc, Christ dit à Pierre. Cristo está a dizer a Pedro. Christ te dit ce soir. Cristo está a dizer esta noite. Christ me dit ce soir. Cristo está a me dizer esta noite a mim. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Eu te darei a chave do reino dos céus. Pourquoi ces clés? Por que esta chave? Afin que para enfim que tout ce que tu délieras e tudo que ligares et tout ce que tu lieras aux cieux, tudo que você ligar aos céus sera lié sur la terre. Será ligado na terra. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quer dizer que le clé a pour utilité a chave tem por utilidade d'ouvrir la porte de abrir a porta et de fermer. E de fechar. Bien-aimé, si tu fermes la porte de ta maison, mas se você fechar a porta da tua casa, personne d'autre peut l'ouvrir. Ninguém outro pode entrar. Personne d'autre peut l'ouvrir. Ninguém outro pode abrir. C'est toi qui as le clé de ta maison. Você tem a chave da tua casa. Et donc ici Christ, aqui Cristo, il nous dit, je vais vous donner les clés que eu vou vous dar a chave pour ouvrir para abrir et fermer. E fechar. Amen. Alléluia. Amen. Ce que vous délierez sur la terre seront déliés aux cieux. Tudo que desligar na terra será desligado no céu.
Alors je veux que nous comprenions. Eu quero que possamos entender. Bien-aimés, dans nos vies, Na nossa vida, il y a des portes qui sont ouvertes. tem portas que são abertas. Il y a des portes qui sont ouvertes. Tem portas que estão abertas. Et ces portes-là, bien-aimés, E estas portas, meu amado, permettent que le diable puisse entrer quand il veut et comme il veut. aquilo permite que quando o diabo possa entrar, quando ele quer e quando. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Meu amado, segue bem. Il y a des sorciers dans ce monde. Há feiticeiros neste mundo. En principe, il était en passant. No princípio, ele era uma pessoa que estava a passar. Il avait un autre objectif. Que tinha outro objetivo. Il partait de l'autre côté. Ele estava a passar ao outro lado. Mais en passant, ao passando ele, il a vu la porte de ta maison ouverte. E ele viu a porta da tua casa aberta. C'est comme un voleur. É como ladrão. Il veut aller voler de l'autre côté. Ele quer ir roubar no outro sítio. Mais en passant, il voit une maison, la porte est ouverte. E ao passando, ele viu uma porta aberta. Quand il regarde dedans, il voit des choses qui sont des valeurs. Quando ele vê de lá de dentro, ele vê coisas que são preciosas. Directement, cela change son cœur. Diretamente aquilo muda seu coração. Il décide même d'abandonner les projets qu'il avait. Ele decide o projeto que ele tinha para fazer. Et entrer dans cette maison-là. E entrar nesta casa. Et prendre des choses de valeur. E tirar das coisas preciosas, de valores. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alguém está me entendendo? Donc, il y a des sorciers. Il était en passant. Que estava a passar. Mais il a trouvé qu'il y a une porte dans ta vie qui était ouverte. Então ele viu que tinha uma porta da tua vida estava aberta. Et il a vu les promesses que Christ a mis en toi. E ele viu a promessa que Cristo meteu em ti. Il a vu des valeurs qui est en toi. Ele viu o valor que está em ti. Alors il a dit, je ne peux pas passer comme ça. Então ele vai dizer que não vou passar assim. Je dois entrer. Eu tenho que entrar. Et ce soir, e esta noite, je suis venu dire à quelqu'un, eu fui dizer a uma pessoa, tu auras les clés. Você terá a chave. Christ va te donner les clés. Cristo vai te dar a chave. Finalement, bien-aimé, finalmente, pour fermer para fechar les portes qui sont ouvertes. As portas estão abertas. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, cada vez que você quer fazer alguma coisa, cela ne marche pas. Aquilo não muda. Tu travailles. Você trabalha. Tu gagnes l'argent. Você ganha dinheiro. Mais tu ne comprends pas où va l'argent. Você não entende onde vai o dinheiro. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Porque uma porta está aberta. Et le diable vient, entre et sort quand il veut. O diabo vem, ele entra e sai quando ele quiser. Aujourd'hui, cette porte-là e hoje esta porta aqui doit être fermée. Tem que ser fechada. Amém. Doit être fermée. Tem que ser fechada. Alléluia. Amen. Et dans la vie bien-aimée, na vida, bem amado, il y a aussi des portes qui devaient être ouvertes. Que tem que ser aberta. Une porte ouverte, bien-aimée, uma porta aberta représente la prospérité. Representa a prosperidade. Représente le palissement. Representa o gozo. Tu devais aller de l'avant. Você tem que ir à frente. Tu devais réussir dans un domaine. Você tem que prosperar tu devais déjà être élevé. Você tem que ser já elevado. Tu devais déjà réussir dans quelque chose. Você podia ter prosperado em algo. Mais les portes sont fermées. Mas as portas são fechadas. Tu n'arrives pas à avancer. Você não consegue avançar. Alors ce soir, esta noite, tu as besoin de clés. Você precisa dessa chave pour ouvrir. Para abrir. Ces portes qui sont fermées. Essa porta fechada. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra fermer les portes de ta vie qui sont ouvertes. Ce n'est pas ni ton pasteur qui ouvrira les portes pour t'épanouir. Bien-aimés, les hommes de Dieu, nous sommes importants dans votre vie. Nous sommes des guides, comme je parlais avec mon frère ce soir. Il a dit, pasteur, vous êtes nos guides. Vous avez besoin de nous pour vous donner des orientations. Mais à ce qui concerne la bénédiction, à ce qui concerne votre réussite, votre succès, votre épanouissement, bien-aimé, cela ne dépend pas de nous. Dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous voyez votre pasteur, il prie pour vous, et vous vivez
votre bénédiction, vocês vivendo a bênção, soyez reconnaissants envers lui. seja reconhecido a Ele, Car c'est à travers lui, c'est lui que Dieu a utilisé pour votre porque é bénédiction. através dele que Deus utilizou para a vossa bênção. Mais la gloire, bien-aimé, Mas a glória, a l'honneur a honra, ne doit pas partir chez votre não pasteur. tem que ir ao vosso pastor. C'est Dieu qui doit être honoré. Deus que tem que ser glorificado. C'est Dieu qui doit être glorifié. Aleluia. Car c'est lui seul Porque Ele é o único qui peut changer votre que vie. pode mudar a tua vida. Alors, fermer et ouvrir les portes de ta vie Fechar e abrir a porta da tua vida dépend de toi-même. depende de você mesmo. Dépend de ta relation avec Dieu. Depende da tua relação com o teu Deus. Alors ce soir, Esta noite, je suis venu annoncer à quelqu'un, eu vim anunciar a uma pessoa, si tu seras attentif, se você será atentivo, si tu seras connecté dans la se prière, você será conectado com a oração, tu auras tes clés você terá a tua chave pour ouvrir para abrir et fermer ta e vie. fechar também a tua vida. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor Cristo. Comment avoir le clé Como obter a chave et quelles sont les clés? e quais são as chaves? Donc je vais nous entretenir rapidement sur ces Eu vou deux falar points sobre esses dois pontos aqui et rapidamente. nous allons prier. Depois vamos orar. Donc j'annonce en passant, Eu estou anunciando já passando, comme d'habitude, como hábito, après la prédication, depois da predicação, notre frère, notre enfant, Nosso et irmão, l'héros, il va couper o nosso irmão ele vai cortar pour que le temps ne soit pas long. para que o tempo não seja longo. Donc il va couper Ele vai cortar a primeira parte et après quelques secondes, nous allons recommencer. e depois de alguns segundos vamos recomeçar. Et ça sera la deuxième partie de la prière. Vai ser a segunda parte da oração. Alors bien-aimé, ne rate pas le parti de la prière. Meu amado, não perde a segunda parte da oração. Sois là, bien-aimé, nous allons prier aujourd'hui Esteja lá que hoje vamos orar hoje. pour vivre la gloire de Dieu. Para que possamos viver a glória de Deus. Comment avoir le clé Como obter a chave pour fermer et ouvrir? para fechar e abrir. Et quelles sont les clés? E quais são as chaves? Je disais que, bien-aimé, Eu estava dizendo, meu le amado, problème de beaucoup de chrétiens, que o problema de muitos cristãos nous sommes ignorants. são ignorantes. Il y a des choses qui devaient être entre nos mains Tem coisas que tem que estar nas nossas mãos, ou qui sont entre nos mains, ou estão nas nossas mãos, mais par l'ignorance, pela ignorância, nous négligeons cela negligamos isto. et nous souffrons pour rien. E ela sofrer por em vão. Quand est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, a des clés Quando é que filho de Deus, filho tem a chave? qui ouvrent qui ouvre ce qu'il délie et qui lit ce qu'il ferme? Que ele possa abrir o que ele desligou e possa também desligar o que ele fechou. Abriu. Lisons rapidement Luc chapitre 10. Vamos ler Lucas 12. Luc chapitre 10. Lucas 12. 10. 10, desculpa. Lucas 10, Verset 17 17 à 19. a 19. Lucas 10, 17 até 19. La Bible nous dit ceci A Bíblia nos diz assim, dans le livre de Luc Lucas chapitre 10 10, à partir du verset 17. começando no 17. Quand les 72 disciples revirent, Voltaram os 70 com alegria, ils étaient pleins de joie já estavam com alegria, et disaient, dizendo, Seigneur, Senhor, même le démon se soumettait à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Oui, leur répondit-il. E disse-lhe, Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. eu via Satanás como um raio caiu do céu. Écoutez bien ceci. Escuta bem assim. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les escorpions Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões et d'écraser
toutes les forces de l'ennemi e toda a força do inimigo, sans que rien ne puisse vous faire du mal. nada vos fará dano algum. Je répète le verset 19. Eu vou repetindo o 19 Écoutez bien ceci. e escuta bem. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les escorpions Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões et d'écraser toutes les forces de e l'ennemi toda a força do inimigo, sans que rien ne puisse vous faire du e mal. nada vos fará dano algum. Donc, quand est-ce que, bien aimé, nous avons des clés Quando é que nós tivemos a chave pour ouvrir et fermer para abrir e fechar et détruire le séjour des morts? e para destruir as portas do inferno? Bien aimé, c'est depuis le jour que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Bem amado, é no dia que nós tornamos-se filho de Deus. Autrement dit, Outra vez podemos dizer, celui qui a le droit des clés, a pessoa que tem o direito da chave c'est celui qui est le disciple de Jésus-Christ. é aquele que é o discípulo de Jesus Cristo. Ici, Jésus parle à ses disciples. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos. L'histoire nous dit, A história nos diz, il avait envoyé 70 disciples. ele enviou 70 discípulos, Autrement dit, 70 disciples. quer dizer 70, Pour aller prêcher la parole de para que Dieu possa pregar a palavra de Deus et produire des miracles. e produzir também milagres. Alors les disciples, ils étaient surpris Os discípulos estavam surpreendidos de voir même le démon, il se soumettait à leurs de pieds. ver até os demônios estavam submetendo a seus pés. Alors en venant, bien aimé, E quando eles vieram, ils devaient donner le rapport à Christ. eles tinham que dar o que eles viram a Jesus Cristo. Bien aimé, ce n'est que toi et moi Bem, mas não é você e eu que nous donnons toujours des rapports de Christ à Jésus-Christ. que demos sempre mau rapport a Jesus Cristo. Et cela, ça lui fait du mal. Então isso faz mal a ele. Christ veut voir, bien aimé, Cristo quer ver face à nos ennemis, com a frente do nosso inimigo se soumettre devant para nous. sujeitar a Et quand nous retournons vers Christ, Quando nós voltamos ao Cristo c'est avec des louanges, com louvores, c'est avec l'adoration. com adoração. Mais nous toujours, Seigneur, Mas sempre nós, pourquoi je Senhor, souffre? porque tu sofres. Seigneur, pourquoi ceci? Porque Senhor assim? Seigneur, Senhor, por quê? à des fois il est triste. Às vezes tu está Il triste. dit, ils ne comprennent pas. Vocês não estão entendendo. Je leur ai donné les clés. Eu vos dei a chave. Les démons devaient se soumettre devant O eux. demônio normalmente tem que sujeitar a voz. Mais ils ne savent pas. Mas eles não sabem. Ce soir, Esta noite, je suis venu eu t'annoncer vim anunciar que les clés bien-aimées a chave est donnée é dada aux disciples. aos discípulos. Amém. Alléluia. Amém. Même le démon se soumettait devant les disciples. Mesmo os demônios se submeteram perante os discípulos. Et plus loin encore, Mas longe. É mais longe. Christ les dit, ce n'est pas seulement les démons. Cristo disse: não sou demônio. Je voyais Satan, comment il tremblait, Eu vi como Satanás estava temendo. comment il est tombé du ciel, Como ele caiu do céu. comme une éclair. Como raio. Alléluia. Amém. Non seulement les démons, Não sou demônio. même leur maître Mesmo o seu mestre. doit trembler devant les enfants de Ele tem Dieu, que temer perante os filhos de Deus. doit se soumettre devant Ele les tem enfants de que Dieu. submeter perante os filhos de Deus. Parce que Christ, Porque Cristo il nous a donné le pouvoir. nos deu o poder. Donc ce soir, Esta noite, je suis venu dire à eu quelqu'un, fui dizer a uma pessoa: tout disciple de Christ todo discípulo de Cristo a des clés tem a chave pour ouvrir para abrir et fermer, e fechar, pour détruire para destruir les œuvres du diable, as obras do diabo, pour détruire le séjour des morts. para destruir as portas do inferno. C'est une question bien É aimée uma questão bem amada d'être au courant de estar conhecendo, sabe, conhecer, et d'agir avec ces e clés. de agir com esta chave. Alors rapidement, Rapidamente, qui est un disciple? quem é discípulo? Parce que depuis le début, Desde o começo, je vous ai dit eu vos disse, que Christ parlait, se déclarait devant son disciple. ele declarava perante os seus discípulos. Un disciple bien-aimé, Discípulo bem amado c'est lui qui fait la volonté de son maître. é a pessoa que faz a vontade do seu mestre. C'est lui qui est semblable à son maître. Ele é igual a seu mestre. Un disciple bien-aimé, Discípulo bem amado, il fait des choses comme son maître. ele faz as coisas segundo o seu mestre. Ah, yes.
Ce sont des choses, bien aimés, que nous devons comprendre. São coisas que temos que entender. Ce sont, bien aimés, des mystères que nous devons comprendre. São mistérios que temos que entender. Un disciple, Discípulo c'est lui qui obéit à la volonté de son maître. é a pessoa que obedece à vontade do seu mestre. Premièrement, Primeiro, un disciple de Christ, discípulo de Cristo c'est lui é qui a reçu Christ dans sa vie, que recebeu Cristo na sua vida, qui a compris que ele entendeu que je suis pécheur. que eu sou pecador, Christ est venu Cristo veio pour me sauver. para me salvar. Il a pris ma place Ele tornou meu pour que lugar moi je sois sauvé. para que eu seja salvo. Je ne comprends pas Eu não entendo pourquoi les gens dans ce monde porque as pessoas deste mundo ont mal têm o mal de recevoir Christ dans de leur vie. receber Cristo na sua vida. C'est lui qui peut changer ton histoire. Ele pode mudar a tua história. C'est lui, bien-aimé, qui a le clé de ta vie. Ele é a pessoa que tem a chave da tua vida. Une fois que tu reçois Christ dans ta vie, Uma vez que você recebe Cristo na sua vida, tu es devenu une nouvelle créature. você torna-se uma nova criatura. Amém. Et ce qui suit, bien-aimé, O que continua, tu commences à marcher dans le pas de ton maître. você vai começar andando no passo do teu mestre, Faire la volonté de ton maître. fazendo a vontade do teu mestre. Et quand tu commences à marcher dans le pas de ton maître, Quando você começa a andar no espaço do teu mestre, tu seras semblable à ton maître. você será igual ao teu mestre. Il y a un proverbe qui dit, Há provérbio que diz, je ne sais pas si je saurais bien l'expliquer. eu não sei se vou conseguir exprimir bem, Ceux qui se ressemblent, o que se iguala, ils se semblent. Donc, Batuyo, as pessoas Batuyo basanganaka, as pessoas que se ajuntam, bakokanaka. se igualam. De ceux qui s'assemblent, As pessoas que se se ressemblent. ajuntam e se igualam. De une fois que vous vivez avec quelqu'un, Uma vez que você vive com alguém, vous marchez avec quelqu'un, você anda junto com aquela pessoa, avec le temps, com o tempo, vous serez semblables. você será igual. Amen. Amém. Donc, quelqu'un qui marche dans le pas de Jésus-Christ, A pessoa que anda no passo de Jesus Cristo, il deviendra comme Christ. ele será como Cristo. Amém. Oh, yes. Voilà pourquoi, É por isso, pour la première fois, pela primeira vez, ils vont appeler les disciples vão chamar os discípulos des chrétiens. de cristãos. Le mot chrétien vient de Christ. A palavra cristão vem do Cristo, Cela veut dire quer dizer que les gens qui sont semblables à Christ. são pessoas que são iguais a Cristo. Les gens qui font des choses comme Christ. As pessoas fazem coisas como Cristo. Alors, bien aimé, je veux dire à quelqu'un, Mesmo quer dizer a uma pessoa, un disciple discípulo, doit faire le miracle tem que fazer um milagre. comme son maître le Amém. fait. Como Cristo fez. Je n'ai jamais vu dans la Bible, Eu não vi na Bíblia, pendant 3 ans et demi, 3 anos e meio, que Christ a exercé son ministère, que Jesus ele exerceu seu ministério, qu'il échoue devant un démon, que ele não conseguiu perante um demônio, qu'il échoue devant une maladie. que ele não conseguiu operar perante uma doença. Donc, si vous êtes semblable à votre maître, Se você é igual ao seu mestre, qui est mon maître, que é o meu mestre, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré, donc aucun démon peut résister devant vous. nenhum demônio pode resistir perante a vós. Amém. Donc, je parle à quelqu'un. Eu estou falando uma pessoa. Les conditions pour avoir les clés, A condição para que possa ter a il chave faut être disciple de é ser Jésus-Christ. discípulo de Jesus Cristo. Alors ce soir, A esta noite, s'il y a quelqu'un qui me suit, se tem uma pessoa que está me seguindo, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, que não deu a sua vida a Jesus Cristo, nous allons le faire. vamos fazendo. Cela ne coûte rien. Não custa nada. Cela, ce qui te coûte seulement, c'est ouvrir ton O cœur. que custa é você abrir o teu coração. C'est reconnaître seulement que tu es un pécheur. Para você reconhecer que você é um pecador. Tu as besoin de Christ. Você precisa de Cristo. C'est la seule chose qui te coûte. É a única coisa que te custa. Il n'y a plus rien d'autre. Mas não tem mais nada. Donc, si aujourd'hui, Se hoje tu as compris entendeste
tu peux donner ta vie au Seigneur. você pode dar a tua vida ao Senhor Et Jesus Cristo. automatiquement, E automaticamente, bien-aimé, meu amado, tu peux devenir disciple de você pode Jésus-Christ. tornar-se discípulo de Jesus Cristo. Nous disons un disciple de Jésus-Christ Dizemos que discípulo de Jesus est Cristo celui qui fait la volonté de son maître. é que faz a vontade do seu mestre. Mais là, bien-aimé, notre Dieu, il sonde le cœur et le rein. Meu amado, nosso Deus, ele sonda o coração e o rins. Il y a des gens qui reçoivent Christ dans leur vie Tem gente que recebe Cristo na sua vida. juste parce que Christ va me guérir. Porque justamente porque Cristo vai me curar. Non parce que si je donne ma vie au Seigneur, mes souffrances vont prendre fin. Se eu dar a minha vida a Cristo, todo o meu sofrimento vai ter fim. Non. Não. Comme ça, tu ne deviendras pas disciple de Jésus-Christ. Assim você não tornará o discípulo de Jesus Cristo. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur, Mas se tu dar a tua vida ao Senhor, juste parce que tu reconnais porque você reconhece que moi je suis un pécheur, que eu sou pecador, j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie, eu preciso de Jesus Cristo na minha qu'il vida, soit le Seigneur et Sauveur de ma vie, que esse é o Senhor, o Salvador da minha vida, cela veut dire que, quer bien-aimé, dizer, tu vas suivre ses pas. você vai seguir os seus passos. Amém. Et c'est lui qui prendra la décision aujourd'hui E a pessoa que tomará a decisão hoje de suivre Jésus-Christ, de seguir a Jesus Cristo, de faire la volonté de de Jésus-Christ, fazendo a vontade de Jesus Cristo, tu auras tes clés aujourd'hui. você terás a tua chave hoje. Je parle à Eu quelqu'un. estou dizendo a uma pessoa, Tu as besoin de ces clés você precisa dessa chave pour ouvrir para abrir. les portes qui sont fermées A porta está fechada et fermer e fechar les portes diaboliques a porta qui diabólica sont ouvertes dans ta que vie. estão abertas na tua vida. Au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Alléluia. Alors, bien-aimés, quelles sont les clés Quais são as chaves que Christ nous donne? que Cristo nos dá? Parce que connaître que, étant que disciple, j'ai les clés, cela ne suffit pas. Conhecendo que eu sou discípulo, tenho uma chave, não é suficiente. Quelles sont ces clés? Quais são as chaves? Rapidement, bien-aimés. Rapidamente, Parce que nous allons prier. porque vamos orar. Première clé A primeira chave que nous avons besoin que nós precisamos de comprendre de entender et de saisir, e de saber c'est sa parole. é a sua palavra. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une clé A palavra de Deus é uma chave qui ouvre les portes fermées, que abre a porta fechada. qui ferme les portes ouvertes, Pardon? qui ouvre les portes qui sont fermées. Que ele fecha, a porta está aberta. Bien-aimé, la parole de Dieu, Bem amado, a palavra de Deus c'est le miracle que é nous o avons milagre besoin. que precisamos. Amém. La Bible me dit, A Bíblia me diz, Dieu, il avait envoyé sa parole en Israël. ele enviou a sua palavra a Israel Et sa parole, bien-aimé, e a sua palavra a guéri Israël. curou a Israel. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est une clé é uma chave, amém, qui détruit les œuvres du que diable. destrói as obras do Mais diabo. combien de chrétiens aujourd'hui Quantos cristãos hoje qui n'ont pas la parole de Dieu, que não têm a palavra de qui ne Deus, connaissent pas la parole de que não Dieu? conhecem a palavra de Deus? Est-ce que ce soir, Será que esta noite quelqu'un pourra prier alguém pode orar pour dire, Seigneur, para dizer, Senhor, dépose ta parole en moi? mete-me a tua palavra em mim. Le problème, ce n'est pas seulement de lire. O problema não é só ler. Il y a des gens qui lisent la Bible, Tem pessoas que lêem a Bíblia, de Genèse jusqu'à Apocalypse, de Gênesis a Apocalipse, mais qui ne gardent rien dans leur que tête. não guardam nada na sua cabeça. Les problèmes, bien-aimés, O problema, bem amado, la Bible, a on Bíblia ne le lit pas não leia comme un livre. como livro. Il faut avoir la révélation de Dieu. Você tem que ter a revelação de Alors, Deus. ce soir, A esta noite, nous allons prier vamos orar. que Dieu dépose Que Deus mete sa parole en toi. a palavra em ti. Amém. Qu'il te donne une intelligence, Que te dá uma inteligência, une compréhension. uma compreensão. Quand tu lis la Bible, Quando você está lendo a tu Bíblia, dis ici c'est Dieu qui me parle. você vai dizer, não, aqui que Deus está me falando. Le jour où tu vas lire la révélation de ta vie, O dia que você lê a revelação da tua vida, ça ne sera même pas un pasteur qui t'a prêché. não será um pastor que vai te pregar. C'est toi-même qui as lu. Você próprio que leste. Et ce que tu as lu O que você leste change ta vie. vai mudar a tua vida. Amém. Alléluia. Glória. Nous avons besoin de la parole. Nós precisamos da Bien aimé, palavra. si Christ n'avait pas la parole,
Bem, amado, se Cristo não tivesse a le palavra, jour de sa tentation, no dia da sua tentação, bien-aimé, il allait être esclave du diable. bem, amado, ele podia ser escravo do diabo. Mais tellement qu'il connaissait la parole, Como ele conhecia a palavra, non seulement il connaissait la parole, não só conhecia a mais palavra, il était la parole. ele era a palavra, amém. Comme il était la parole, Como ele era a palavra, il répliquait au Satan. ele replicava o Satanás. Il est écrit. Dizia que está escrito, Mais nous, mas devant le nós, Satan, perante o diabo, bien Satanás, aimé, il nous présente comme s'il est en train de nous parler les choses de Dieu ele nos apresenta, tipo, está falando coisa de Deus, et nous tombons facilement dans le e piège. nós caímos facilmente na Parce sua que nous ne maneira. connaissons pas la parole de Porque Dieu. nós não conhecemos a palavra de Deus. Je disais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Eu disse que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Autrefois, j'ai dit, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Outra vez eu disse que há poder no nome de Jesus Cristo. Si tu connais la parole de Dieu, Se você conhece a palavra de Deus, quand tu le prononces dans ta quando bouche, você vai pronunciar na tua boca, cela va produire des effets. porque vai lá vai produzir efeito. Le première clé, A primeira chave c'est avoir la parole de é Dieu. ter a palavra de Deus. Devant les situations, Perante as situações, qu'est-ce qui sort dans ta bouche? o que sai da tua boca? Devant les circonstances, Nas circunstâncias, qu'est-ce que tu déclares o dans que ta bouche? você declara na tua boca? Il faut que la parole sorte automatiquement. Tem que sair automaticamente a palavra da tua boca. Même quand tu dors, Mesmo quando você dorme, quand le sorcier vient quando você servir, hein? pour te faire, je ne sais pas pourquoi, finaillot, Para vir te apertar, hein? bien aimé, ce qui va sortir, Mesmo que vai sair, hein? ça doit être la parole de Dieu. Tem que sair a palavra de Deus. Donc, Jésus-Christ, bien aimé, Jesus Cristo, bem amado, doit être, cela doit devenir automatique dans ta vie. Jesus Cristo tem que ser automaticamente na tua vida. Même si je dors, Mesmo se eu vou dormir, ce qui sort dans ma o bouche, que sai na minha boca, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré, c'est lui qui m'a sauvé. Jesus que me salvou. Il a tout effacé. Ele limpou tudo. Il n'y a plus de condamnation Não mais nenhuma à ceux qui sont en Jésus-Christ. Estão em Cristo. Et toi, le diable, O diabo, toi, le sorcier, o feitiço, toi, les blocages, Tout bloqueio. tu n'as plus de place dans ma não vie. tem lugar na minha Parce que vida. Christ m'a Porque sauvé. Cristo me salvou. C'est ce qui devait sortir dans ta Ele bouche. tem que sair na tua boca. Alléluia. Amém, amém, amém. Deuxième clé, Segundo c'est vivre la manifestation du Saint-Esprit. é viver a manifestação do Espírito Santo. Amém. Vivre la manifestation du Saint-Esprit. Viver a manifestação do Espírito Santo. Je vous dis que, bien aimé, Eu dizia bem, eu dizia, ces clés-là, essa chave nous les avons, nós temos. mais nous sommes ignorants. Somos ignorantes. Christ est en toi. Cristo está em ti. C'est lui la parole par l'excellence. Ele é a palavra excelente. Excelente. Les jours que tu comprends que je suis avec Christ, O dia que você entender que você está com Cristo, donc dans ta bouche, bien aimé, na tua boca c'est Christ qui sortira. sairá Cristo. Une femme qui est aimée, Uma mulher que é amada, quand il sent l'amour de son mari, quando ele sente o amor do seu marido, il n'a pas besoin que quelqu'un lui force pour dire à son mari mon Seigneur, par ele exemple. não precisa que a pessoa vá dizer o seu coisa. Pour qu'il fasse des éloges à son Para que mari. ele possa fazer o seu marido elogiar. Bien aimé, dans notre bouche, hein, Bem amado, na nossa boca, c'est Christ qui va sortir. é Cristo que tem que sair. Et tu ne peux pas avoir honte de Christ. Você não pode ter vergonha de Il y a des Cristo. gens qui ont honte dans le lieu de travail de parler de Christ. Tem pessoas que têm vergonha no trabalho de falar de Cristo. Ce n'est pas normal. Isso não é normal. Christ, c'est ta vie. Cristo é a tua vida. C'est lui qui a façonné ta vie. Ele que mudou a tua C'est vida. lui qui fait que tu sois là. Ele fez que você esteja lá. Alors, tu dois le déclarer dans ta bouche. Você tem que declarar na tua boca. C'est ce qui fera fuir les démons dans ta vie. Isso fazerá que o diabo foge na tua vida. Les démons ont peur du nom de O Jésus-Christ. demônio tem medo do nome de Jesus Cristo. Amen, amen. Amém. Je disais, Eu estou a dizer, deuxième clé, a segunda c'est la chave manifestation du Saint-Esprit. é a manifestação do Espírito Santo. Bien-aimé, le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, Meu amado, o dia que você receber esse Cristo na sua vida, automatiquement, automaticamente le Saint-Esprit o Espírito Santo est venu
dans ta vie. ele vem na tua vida. Depuis ce jour-là, Desde esse tu es dia, devenu le temple du Saint-Esprit. você tornasse o templo do Espírito Là Santo, où le Saint-Esprit habite. aonde o Espírito Santo habita. Mais le problème n'est pas là. Mas o problema não é lá. Les problèmes maintenant se posent au niveau de la manifestation. O problema está onde pôs assim na manifestação. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vacances dans ta vie. O Espírito Santo não vem de férias na tua vida. Il est venu pour travailler, O Espírito Santo vem para trabalhar, pour façonner ta vie, para mudar a tua pour vida, te rendre intouchable, para te tornar intocável, pour te rendre un danger de mort para tornar-se perigo devant le morte diable et ses démons. perante o diabo e seu demônio. Mais combien Quanto? qu'il laisse le Saint-Esprit Quantas pessoas deixam o Espírito Santo être chômeur? de tornar-se desempregado? Ah, des fois, il est fatigué. Às vezes está cansado. Il dit, depuis que je suis venu dans la vie de cet homme, Do dia que eu vim na vida dessa pessoa, dans la vie de cette femme, desta mulher, deste je ne homem, fais rien. eu não faço nada. Je dors et dormir. Eu estou a dormir. Pourquoi tu laisses le Saint-Esprit dormir? Por que você deixa o Espírito Santo dormir? Il ne doit pas avoir du repos. Ele não pode ter repouso. Il est venu pour travailler. Ele vem para trabalhar. Le jour où Jésus-Christ a dit, O dia que je vais demander au Père eu vou pedir ao Pai de vous envoyer le consolateur, de enviar-vos o Consolador, il pouvait refuser le o Saint-Esprit. Espírito Santo podia negar, Il pouvait dire, moi je ne veux pas aller. o Espírito Santo podia dizer que não, eu não vou ir. Mais il a obéi de venir. Mas ele obedeceu de vir. Alors, il sait que là où je vais aller, c'est pour travailler. Porque ele sabe aonde que eu estou aí é para ir trabalhar. Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler dans ta vie? Por que você não deixa que o Espírito Santo trabalhe na tua vida? Bien-aimé, les jours où le Saint-Esprit sera manifeste dans ta vie, Meu amado, o dia que o Espírito Santo será manifesto na tua tu vida, deviendras un danger de mort. você tornará perigo de morte. Personne ne pourra encore toucher ta vie. Nenhuma pessoa vai tocando a tua vida. Toutes les portes qui étaient ouvertes, il va les fermer. Toda a porta que estava aberta, ele vai fechar. Je suis fatigué Eu estou cansado d'entendre les enfants de Dieu de ouvir os filhos de Deus et de certaines prédications. ou algumas outras predicações. Bien-aimé, un chrétien Meu amado, cristão vrai, verdadeiro, les démons ne peuvent pas habiter en toi. o demônio não pode habitar em ti. Est-ce qu'on a besoin d'une science pour comprendre ces choses? Será que precisamos de uma ciência para que possamos entender essas coisas? Un chrétien, vrai chrétien, Verdadeiro cristão, donc vous avez la Trinité en vous, de Dieu. vocês têm a Trindade em vós. Et quand je parle de Trinité, je ne parle pas de trois dieux. Quando eu falo sobre a Trindade, eu não falo de três deuses. Je parle d'un seul Dieu Eu falo Deus qui agit étant que Père, qui agit étant que parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, que age como Pai, et qui agit comme son esprit. que age como Jesus Cristo, que é a sua palavra, Le que age le Saint-Esprit, o Espírito Santo. il n'est pas quelqu'un d'autre. O Espírito Santo não é outro. C'est Dieu. É Deus. C'est Amém. Dieu. Amém. Alors, bien-aimé, Dieu le Père, Deus o Pai, Dieu le Fils qui est la parole de Dieu, Deus Filho que é a palavra, Dieu le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, Deus o Espírito Santo que é o Espírito Santo. en toi. Em ti. Où est la place des démons? Aonde é o lugar do demônio? Où est la place des démons? Aonde está o lugar do demônio? Donc, si les démons sortent encore dans ta vie, Se tem demônio que está sendo na tua vida, c'est que tu es un faux chrétien. quer dizer que você é falso cristão. Un vrai chrétien, le démon ne peut pas résister dans sa vie, ne peut pas vivre dans sa vie. Verdadeiro cristão, o demônio não pode habitar na sua vida. Mais oui, nous pouvons être manipulés Mas sim, podemos ser manipulados, parce que nous ne connaissons pas nos droits. porque nós não conhecemos nossos direitos. Le diable peut nous manipuler. O diabo pode nos Et manipular. c'est ce qui se fait. Porque isso está acontecendo. Laisse le Saint-Esprit manifester dans ta vie. Deixa que o Espírito Santo manifeste na tua vida. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, Quando o Espírito Santo manifesta na tua vida, il change ton comportement, ele muda teu comportamento, il change ta façon d'être,
Ele te muda a tua maneira de ser. Il change ton corps. Ele te muda o teu corpo. Il brise toutes les semences diaboliques en toi. Ele destrói toda a semente diabólica em ti. Tu deviens un extraordinaire. Você torna-se extraordinário. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans toi, Quando o Espírito Santo manifesta em ti, bien-aimé, il y a des choses nouvelles qui vont se manifester dans ta vie. tem coisas novas que vão se manifestar na tua Il y a des vida. blocages qui vont tomber dans ta vie. Tem bloqueios que vão cair na tua vida. Sans fournir beaucoup d'efforts. Sem vocês fazer esforços. Quand le Saint-Esprit se manifeste en toi, Quando o Espírito Santo manifesta em ti, tu commences à parler en langue você começa a falar em línguas sans estranhas beaucoup d'efforts. sem nenhum esforço. Non, que personne ne vous trompe, Ninguém vê que le parler en langue n'existe pas. que falar em línguas não existe. Les disciples, au jour de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Os discípulos no dia da Pentecostes começaram a falar em línguas estranhas. La Bible est pleine de chapitres qui nous montrent comment les apôtres, les disciples parlaient en langue. Na Bíblia nos mostra muitos capítulos onde os apóstolos começaram a falar em línguas estranhas. Donc cela est possible encore de nos jours. Isso também é possível nos nossos dias. Au lieu de critiquer ceux qui parlent en langue, Em vez de criticar as pessoas que falam em línguas estranhas, essaye ton Dieu. você também experimenta teu Deus. Dis au Saint-Esprit, Diz ao Espírito Santo. Saint-Esprit, Espírito si Santo, réellement, se realmente c'est toi qui donnes le parler en langue, você que dá o falar em línguas moi estranhas, aussi je vais parler eu também quero falar comme les autres. como outros. Touche-moi, Toca-me, utilise-moi, utiliza-me. je vais parler en Eu langue. quero falar em línguas estranhas. Ah, le jour que le Saint-Esprit va te O toucher, dia que o Espírito Santo tocar, tu seras dans la joie. você estará alegre. Tu vas comprendre que tu critiquais les autres pour rien. Você vai entender que criticar os outros era em vão. Il y a deux dimensions dans la vie chrétienne. Há dimensão na vida Si cristã. tu n'as pas encore arrivé, Enquanto você não chegaste, tu y es capable de condamner, de critiquer les autres. você é capaz de condenar e criticar os outros. Il y a certains miracles qui se font aujourd'hui. Tem certos milagres que se realizam hoje. Nous les attribuons au Satan Nós atribuímos ao diabo parce que toi, tu n'as jamais fait de porque miracle. você nunca fizesse um milagre. Tu n'as jamais même prié pour le mot de tête et parti. Você nunca nem oraste para a pessoa que tem dor de cabeça e foi. Alors si tu entends un pasteur ressusciter les morts, pour toi ça devient Bazalakaka Kandengwan. Se você ouvindo que não o pastor ressuscitou de morto, você vai dizer, ah, eles são sempre mesmo assim. Non, ce sont des choses que nous devons vivre. Não, mas são coisas que nós temos que viver. Mais pour cela, Mas para isto, il faut que le Saint-Esprit tem que o Espírito Santo soit manifeste dans ta vie. seja manifesto na tua vida. Est-ce que ce soir, Será que esta il y a noite quelqu'un tem uma pessoa qui peut ouvrir son cœur, que pode abrir seu coração qui peut dire e dizer, Saint-Esprit, Espírito Santo, sois manifeste dans ma vie? seja manifesto na minha vida. C'est l'une des clés, bien-aimées, É uma das chaves, bem amado, pour détruire les œuvres para du diable. destruir a obra do diabo. Troisième clé, Terceira chave c'est la foi. é a fé. La foi. A fé. Et moi, vous savez, Eu je ne parle pas de la définition de la foi. não estou falando sobre a definição da fé. Presque tout le monde connaît la définition. Eu acho que todo mundo conhece a definição. Et beaucoup de gens sont trompés par rapport à la définition. E muitos são caídos segundo a definição da fé. Définir la foi, Definir a fé, cela ne veut pas dire vivre la foi. definir a fé não quer dizer que você está vivendo a fé. La foi, c'est une ferme assurance. A fé é uma firme segurança. La foi, c'est des choses, c'est A fé l'existence de ce qui é n'existe a pas. existência das coisas que não existem. Bien aimé, tout ça c'est bien. Mas isso tudo é bom. Mais comment avoir une telle foi? Mas como ter essa fé? D'espérer ce que tu ne vois De pas. esperar coisas que você não veja. Je dis qu'il y a trois choses. Falei há três coisas. Connaître Dieu. Conhecer a Deus. Le jour où tu connaîtras Christ dans ta O vie, dia que você conhecer Cristo na tua vida, ta foi, la vraie foi commence. a tua verdadeira fé começa. Deuxième chose est croire. A segunda coisa é querer. Je crois à celui que je connais. Eu creio naquilo que eu conheço. Et troisième A chose, terceira c'est mettre ta confiance. é meter a tua confiança. Attends la monité. Mesmo não vendo, Attends les lois salité. mesmo até hoje não fazendo, Nateli qui a lobia ko sa. mas eu meti a esperança que amanhã fará. Pona yebi muto na ndimela. Porque eu conheço aquele que eu creio. Akosakate. Ele nunca mente. Aza capable. Ele é capaz. Même si aujourd'hui, Mesmo se je hoje n'ai pas reçu j'ai pas ce que j'ai demandé, Deus tirei aquilo que eu mais j'aurai confiance. mas vou ter confiança. Parce que je sais, Eu sei o que celui-là que je crois, aquele que eu creio, il est capable de tout. ele é capaz de tudo.
Il n'est pas un homme pour mentir. Ele não é um homem para que possa mentir. Quand tu arrives à cette dimension-là, Quando você chega nessa dimensão, ça va ouvrir les portes. vai se abrindo a porta. Amém. Ça va ouvrir les portes dans ta vie. Vai abrir-se a porta na tua Et vida. fermer ce qui est du diable. Fechar o que é do diabo. Est-ce que ce soir, Será que esta noite il y a quelqu'un qui pourra prier alguém pode orar pour dire, Seigneur, e dizer: Senhor, dépose la vraie foi en moi. mete-me a verdadeira fé em mim. Une foi qui ne tremble pas devant les situations. Uma fé que não abala segundo as situações. Une foi qui n'abandonne pas. Uma fé que não abandona. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent Dieu dans le moment difficile. Tem muita gente que abandona Deus no momento difícil. Qui se désespère Que facilement. se desespera facilmente. Est-ce que ce soir, Será que esta tu noite peux dire, Seigneur, dizer: j'ai Senhor, besoin de ces clés-là. preciso dessa chave, La foi. a fé. Et pour terminer, E para terminar, le quatrième clé, a quarta chave c'est la déclaration. é a declaração. À la maison, après, vous pouvez lire Em casa vocês podem ler Proverbe chapitre 18, Provérbio 18, verset 21. 21. La vie et la mort A vida e a morte est au pouvoir de la langue. está no poder da língua. Et au pouvoir de la langue. É no poder da língua. Quand on parle au pouvoir de la langue et dans la langue, Quando falamos na língua, poder na língua, non, Dieu ne parle pas de cette langue. não fala sobre essa língua que nós Dieu temos. parle de la déclaration. Deus fala sobre a declaração. Donc, dans la déclaration, Na dans declaração, ce que nous disons, naquilo que nós falamos, cela peut donner la vie aquilo pode dar-se a vida ou donner la mort. ou então a morte. Alors, un enfant de Dieu Filho de Deus qui comprend ces choses, que conhece as coisas, qui a la parole de Dieu en lui, que tem a palavra de Deus em qui a nele, le Saint-Esprit qui se que manifeste, tem o Espírito Santo que manifesta, quand il déclare une chose, quando ele declara uma palavra, uma coisa, cela arrive. isso acontecerá. Si tu maudis, la personne sera Se maudite. você amaldiçoa a pessoa, será amaldiçoada. Si tu bénis, la personne sera Se bénie. você abençoa a pessoa será abençoada. Mais beaucoup de gens, Mas muita gente, dans leur langue, na sua língua, ils parlent n'importe quoi. ele fala só por coisas que Un não... chrétien de ton niveau là, Cristão do teu nível, un chrétien de ton niveau, Cristo do teu nível, après nombre des années dans la vie chrétienne, vendo tantos anos na vida cristã, mais ce qui sort dans ta o que bouche, sai da tua boca ce sont des paroles vaines. são palavras, Non, não são palavras boas. tu ne peux plus parler n'importe comment. Você não pode falar como assim. Tes paroles doivent être réfléchies. Quer dizer, as palavras você tem que fazer, tem que ser refletidas. Tes paroles, quand ça sort, tu sais que ça va produire des miracles. Quando a tua palavra sai, tem que saber que vai produzir des milagres. C'est une sémence que j'ai tenté de É libérer, uma semente que eu estou tentando liberar, qui va naître. que vai nascer. C'est comme ça. É assim. Alors ce soir, Esta noite, est-ce qu'il y a quelqu'un tem alguém qui peut comprendre que possa entender que ma langue, que a minha língua c'est une clé é uma chave pour ouvrir para abrir ceux qui sont fermés, tudo que estava fechado, tout ce qui ne marche pas dans ma vie. tudo que não está andando na minha vida. Je peux les ouvrir Eu posso abrir et tous ceux qui sont ouverts, e tudo que está aberto, je peux les fermer eu posso à fechar travers ma parole. através da minha palavra. Amém. Glória a Jesus. Que Dieu soit loué, Deus seja louvado. que Dieu bénisse chacun de Que nous. Deus abençoe cada de nós. Je suis pressé de prier. Eu estou rápido para orar. Nous voulons prier. Vamos orar. Et bien aimé, je vais prier avec vous. Bem, mano, vamos orar junto. Trop, c'est trop. Muito é muito. Nous devons expérimenter l'amour de Dieu. Temos que experimentar o amor de Deus. Nous devons expérimenter la grandeur de Dieu. Temos que experimentar a grandeza de Deus. Il n'est pas grand seulement parce que nous disons il est grand. Não podemos só declarar porque é grande, porque ele é grande. Mais nous devons dire il est grand parce que nous le vivons. Temos que dizer que ele é grande porque nós vivemos. Il doit changer nos vies. Ele tem que mudar nossa vida. Ce soir, Esta noite, quelqu'un est malade. uma pessoa que está doente, Bien aimé, je veux que tu appliques tes clés. eu quero que você aplique a tua chave. Et tu verras ce que Dieu va faire. E você vai vendo o que Deus Il y a vai des fazer. blocages dans ta vie. Tem bloqueio na tua vida. Nous allons utiliser les clés. Vamos utilizar a chave. Et nous allons voir ce que Dieu va E faire. vamos ver o que Deus vai fazer. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoa. Comme nous avons dit, Como dissemos, nous allons couper vamos apagar um pouco, ou digamos desligar. juste pour quelques secondes. Vamos desligar só por alguns segundos e depois vamos recomeçar. Et après, nous allons recommencer. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Ne Amém. partez pas, soyez là. Não partem, ficam lá. Vamos repetir. Alléluia.